Você já sentiu que existe um impostor vivendo dentro da sua própria cabeça? Alguém que no silêncio da noite faz planos grandiosos, traça metas audaciosas e jura, com uma convicção inabalável, que amanhã tudo será diferente. Mas que, ao amanhecer, simplesmente desaparece, deixando você sozinho, com a mesma inércia de sempre? Imagine a cena, você está diante de um espelho, decidido, você tem o desejo, tem a necessidade e teoricamente tem a vontade. No entanto, algo invisível puxa o freio de mão. Por que a sua força de vontade, essa força que você acredita ser o motor da sua vida, falha justamente quando você mais precisa dela? Existe um mistério biológico acontecendo nos bastidores do seu crânio. Uma investigação que a neurociência começou a desvendar e que revela uma verdade desconfortável. A sua força de vontade não é o que você pensa que é. Antes de mergulharmos no labirinto desse enigma e entendermos por que o seu cérebro parece trabalhar contra você, convido você a se inscrever aqui no canal Mude o Jogo. Aqui nós não buscamos motivação passageira, mas sim a clareza científica para decifrar os códigos do comportamento humano. Se você quer entender as engrenagens por trás das suas falhas e sucessos, este é o seu lugar. Vamos começar a nossa investigação por um caso intrigante que desafia a lógica comum. Imagine um homem chamado Elias. Elias é um arquiteto brilhante, meticuloso e profundamente frustrado. Ele passa os dias cercado por livros de produtividade, agendas coloridas e aplicativos de organização. Ele sabe exatamente o que precisa fazer para entregar o projeto que pode mudar sua carreira. Ele quer fazer isso, ele precisa fazer isso, mas quando ele senta diante do computador, uma névoa se instala. O desespero de Elias não vem da preguiça, mas de um fenômeno que os cientistas chamam de paralisia da análise, misturada a uma exaustão cognitiva que ele não consegue explicar. Elias acredita que o problema é falta de caráter ou falta de fibra. Ele se culpa, mas o que Elias não sabe é que ele é a vítima de um crime neurológico silencioso. O culpado não é a sua personalidade, mas um sistema de segurança arcaico que está sequestrando a sua energia. Para entender o que acontece com Elias, precisamos olhar para a cena do crime, o córtex pré-frontal. Esta é a região logo atrás da sua testa, a parte mais evoluída do cérebro humano, responsável pelo planejamento, pela lógica e pelo que chamamos de força de vontade. Se o cérebro fosse uma empresa, o córtex pré-frontal seria o CEO. Ele toma as decisões difíceis, pensa no longo prazo e tenta manter a ordem. No entanto, esse CEO tem um problema grave. Ele é extremamente caro para ser mantido. Ele consome uma quantidade absurda de glicose e oxigênio. Ele se cansa rápido e, logo abaixo dele, nas profundezas do sistema límbico, vive um adversário formidável, o gânglio basal. Se o córtex é o gânglio basal é o departamento de manutenção do cérebro que trabalha no piloto automático há milhões de anos. Ele não quer saber de projetos arquitetônicos ou de mudanças de vida. Ele só quer economizar energia e manter você vivo. O mistério da falha da força de vontade começa a se resolver quando percebemos que a força de vontade não é um músculo infinito, mas uma bateria de celular de baixa qualidade. Toda vez que você resiste à tentação de olhar o Instagram, toda vez que você se força a comer uma salada em vez de um hambúrguer, ou toda vez que Elias tenta começar seu projeto, uma porcentagem dessa bateria é drenada. Ao chegar no meio do dia, a bateria está no vermelho, e é aqui que o cérebro toma uma decisão executiva sem consultar você. Ele desliga o CPU e entrega o controle para o piloto automático. O segredo que ninguém te conta é que a mudança real não acontece através da força de vontade, mas através da negociação com esse sistema automático. Pense na linha do tempo de uma decisão. Às 8 da manhã, sua força de vontade é absoluta. Às 2 da tarde, após uma reunião estressante, ela começa a oscilar. Às 8 da noite, ela é praticamente inexistente. Por que confiamos nossa mudança de vida à ferramenta mais instável que possuímos? Investigando a fundo, descobrimos que o cérebro possui um mecanismo chamado homeostase psíquica. Ele odeia mudanças. Para o seu cérebro, o você de hoje, mesmo que infeliz ou procrastinador, é um você seguro, porque você está vivo. Mudar significa pisar em território desconhecido. E o desconhecido, para nossa biologia ancestral, é sinônimo de perigo. Quando você tenta mudar na marra, usando apenas a força de vontade, o seu cérebro interpreta isso como um ataque ao sistema. Ele dispara sinais de ansiedade, desconforto e tédio extremo para fazer você desistir e voltar para a zona de segurança. A investigação nos leva a um ponto crucial: o papel da dopamina.
dopamina. Muitas vezes confundida com a molécula do prazer, a dopamina é, na verdade, a molécula da antecipação e da busca, é ela que nos move. No caso de Elias, o arquiteto, o seu sistema de recompensa estava desregulado. Ele buscava picos rápidos de dopamina em notificações de celular ou em lanches rápidos, porque o projeto de longo prazo parecia distante demais, incerto demais. O cérebro de Elias aprendeu que o esforço não trazia recompensa imediata, então ele parou de investir energia. O mistério não era a falta de força de vontade, mas um erro de cálculo no sistema de investimento do cérebro. Se o retorno sobre o investimento de energia não é claro e imediato, o cérebro corta os fundos. Como então resolver esse enigma? Como fazer com que o cérebro trabalhe a nosso favor? A resposta não está em gritar com o espelho ou em frases motivacionais. A resposta está na arquitetura do ambiente e na redução do atrito. Se você quer que Elias termine o projeto, você não pede para ele ter mais força de vontade. Você remove as distrações, quebra a tarefa em pedaços tão ridiculamente pequenos que o gânglio basal não se sinta ameaçado e cria um sistema onde o progresso é visível. Precisamos entender que o cérebro é um economista implacável. Ele faz uma pergunta constante: isso vale a pena? Se a resposta for talvez ou no futuro, ele desiste. Ao longo desta investigação sobre o comportamento humano, percebemos que a sociedade nos vendeu uma mentira perigosa, a ideia de que somos seres puramente racionais que controlam seus destinos através da força bruta da mente. Essa mentira gera uma epidemia de culpa. Quando não conseguimos manter a dieta, quando adiamos o estudo, quando falhamos em mudar um hábito, olhamos para dentro e vemos um fracasso pessoal. Mas a neurociência nos mostra um cenário diferente. Não é um fracasso de caráter, é um conflito de arquitetura. É como tentar rodar um software moderno em um hardware de 30 anos atrás. O problema não é o software, é a incompatibilidade. Considere os elementos-chave que descobrimos até aqui. Primeiro, a energia do córtex pré-frontal é limitada. Segundo, o sistema límbico prioriza a sobrevivência e a economia de energia sobre o crescimento pessoal. Terceiro, a dopamina precisa ser gerenciada para manter a motivação em tarefas de longo prazo. Quando juntamos essas peças, o mistério da procrastinação de Elias começa a se dissipar. Ele não estava sendo preguiçoso, ele estava sendo biológico. O seu cérebro estava apenas tentando protegê-lo de um gasto de energia que ele considerava desnecessário. Para mudar o jogo, Elias precisava parar de lutar contra a própria biologia e começar a hackear os próprios processos. Imagine que você está numa floresta escura e precisa encontrar o caminho de casa. A força de vontade é como um fósforo que você risca. Ele brilha intensamente, ilumina os próximos passos, mas queima rápido. Se você depender apenas de fósforos, ficará no escuro assim que a caixa acabar. No entanto, se você usar o brilho do fósforo para encontrar gravetos e construir uma tocha, ou melhor, se você seguir uma trilha já batida, você chegará em casa. Tocha são os seus hábitos. A trilha é o seu ambiente. O erro de Elias e o erro de muitos de nós é tentar atravessar a floresta inteira riscando um fósforo por vez, esperando que o próximo dure mais que o anterior. Neste ponto da nossa jornada, você deve estar se perguntando: se a força de vontade não funciona, o que funciona? A resposta reside na compreensão da neuroplasticidade e na criação de rituais que bypassam a necessidade de decisão. Decidir gasta energia. Se você tem que decidir ir à academia todos os dias, você eventualmente vai falhar. Mas se você arruma a mochila na noite anterior e coloca o despertador longe da cama, você reduziu a necessidade de decisão. Você não usa a força de vontade, você usa o design. O cérebro adora padrões. Quando você repete uma ação em um contexto específico, o gânglio basal começa a assumir essa tarefa. O que antes era um esforço consciente e exaustivo torna-se uma automação econômica. É assim que o mistério da mudança permanente é resolvido, transformando o esforço em estrutura. Vejamos o contexto social no que estamos inseridos. Vivemos em uma era de sequestro dopaminérgico. Tudo ao nosso redor, redes sociais, alimentos ultraprocessados, entretenimento infinito, foi desenhado para explorar as fraquezas do nosso sistema de recompensa. Estamos em uma luta desigual. De um lado, milhões de dólares em algoritmos tentando capturar sua atenção. Do outro, o seu córtex pré-frontal cansado após um dia de trabalho. Esperar que a força de vontade vença essa batalha é no mínimo ingênuo. É necessário consciência investigativa para perceber as armadilhas. Quando você entende que o cansaço que sente não é apenas físico,
mas uma depleção de recursos cognitivos, você para de se punir e começa a se planejar. A história de Elias teve um ponto de virada quando ele parou de tentar ser um super-homem da produtividade e aceitou sua condição de ser biológico. Ele começou a trabalhar em blocos de tempo curto, protegendo sua manhã, o período em que sua bateria cognitiva estava cheia, menos de qualquer interrupção. Ele parou de confiar na sua motivação e começou a confiar no seu sistema. Ele entendeu que a clareza é a maior aliada da execução. Quando o cérebro sabe exatamente o que fazer, o próximo passo pequeno e simples, ele não dispara o alarme do medo. O mistério da paralisia foi resolvido com a simplicidade da ação fragmentada. Ao olharmos para os fatos estabelecidos, percebemos que a mudança de vida é menos sobre querer muito e mais sobre entender como a neurociência não tira a nossa responsabilidade, ela nos dá as ferramentas para exercer de forma inteligente. O tom de mistério que envolve nossas falhas muitas vezes é apenas a falta de luz sobre os processos químicos que nos governam. Ao iluminarmos esses processos, o medo diminui. A ansiedade de não ser bom o suficiente dá lugar à curiosidade de como posso ajustar esse mecanismo. Você não é um defeito de fábrica. Você é uma máquina biológica incrivelmente complexa, operando em um ambiente para o qual não foi originalmente projetada. Esta investigação nos revela que a verdadeira maestria pessoal não vem da dominação da mente sobre o corpo, mas da integração harmoniosa entre os dois. Quando você respeita seus limites de energia, quando entende seus picos de dopamina e quando cria ambientes que favorecem suas metas. A força de vontade deixa de ser um fardo e passa a ser apenas o primeiro impulso, o fósforo inicial que acende uma fogueira sustentável. O segredo foi revelado. Pare de lutar contra o seu cérebro. Ele é um aliado poderoso, mas ele fala uma linguagem de sobrevivência, não de otimização de performance. Aprenda a traduzir seus desejos para a linguagem dele. Segurança, repetição e recompensa clara menos, e você verá que a resistência desaparece. Chegamos ao fim desta análise, mas o seu processo de descoberta está apenas começando. O mistério da força de vontade é apenas a ponta do iceberg no oceano do desenvolvimento pessoal baseado em ciência. Se este conteúdo trouxe clareza para você, se ele ajudou a desvendar por que você se sente travado, apesar de querer mudar, não guarde isso apenas para você. O conhecimento é a única ferramenta capaz de quebrar as correntes da procrastinação e da culpa. Se este vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir um compromisso real com a sua transformação, não apenas um gostei passageiro, mas um passo concreto. Inscreva-se no canal Mude o Jogo e ative as notificações. Aqui continuaremos a investigar as profundezas da mente humana, trazendo estratégias práticas e fundamentadas para que você pare de lutar contra si mesmo e comece finalmente a mudar o seu jogo. Deixe nos comentários qual mistério do seu comportamento você gostaria que investigássemos a seguir. Lembre-se, entender o seu cérebro é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida. A sua força de vontade pode falhar, mas o conhecimento aplicado é infalível. Até o próximo episódio da nossa jornada.